melhor chefe do mundo. Prontinho, família, a comida tá na mesa. Sai viagem para um lugar distante. Entra ficar mais próximos. A vida não precisa ser cara para ter qualidade. Seu plano de saúde também não. Para a vida ser plena, faz bem Terapia Vida. 4002-3633. Em dezembro, a Honda Nova Luz dá vários motivos para você sair de Honda Zero. Escolha um: emplacamento total grátis, ou bônus de R$6.000, ou super avaliação do seu usado, ou seguro total grátis, ou R$3.000 em acessórios. Virada Nova Luz é vantagem que não para. Quer mais? Temos a HR-V LX a partir de R$94.400, com R$6.000 de bônus, parcelas de R$999 e super avaliação do seu usado. Acelere para a Nova Luz mais próxima e garanta já o seu Honda Zero. Seguro, faça diferença. A gente sabe o valor do seu negócio, sabe que é muito importante cuidar das suas finanças para um melhor faturamento. Somos o Grupo Controller e há 30 anos atuamos nos segmentos de auditoria, gestão contábil, fiscal, financeira e outros. Atitude é o nosso lema. Atitude para oferecer soluções inovadoras, estratégias inteligentes e gerar resultados. Conte com quem faz acontecer. Grupo Controller 30 anos. Atitude além da conta. 3208-2700. Sabe quando você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo Azul. Com a Azul, você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço Azul. Férias tá pedindo Azul. Reserve já sua passagem no voeazul.com.br, ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam. Eu sem asa, porque assim brasa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, pipiu sem frajola sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração. A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira em alfabetização.mec.gov.br materiais, orientações e práticas de literacia familiar. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora na tribuna Band News FM. Voz com Michele Boró. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura em você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Muito boa tarde, dia 18 de dezembro, John. Finalzinho, assim, a tiquinha do mês de dezembro do ano de 2019. Isso, eu cantei o final do ano aqui desde o começo do ano, né? Fazendo a minha contagem regressiva, mas agora é oficial. Muito boa tarde, eu sou Michele Boró. Como toda quarta-feira, eu e meus pareia. Hoje, Jonathan Silva aqui. E é isso aí. Flavinha Bessa e Igor de Mello já chegam. Nesse 18 de dezembro, como eu disse, hoje é dia do museólogo e dia de São Zósimo, John. Talvez... Eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia. Eu também não, mas talvez o dia do museólogo, de alguma forma, tenha uma ligação com o nosso papo aqui de hoje. Preserva as inovações, né? Talvez, né? A gente vai conseguir trazer essa conversa pra cá. Bom, digo que hoje é o último Voz na Rádio do ano, por quê? Próxima quarta-feira... Já é Natal. Dia 25. Na outra quarta-feira... É Ano Novo. Dia 1º. Eu acho que vocês gostam da gente, querem a gente de folga, né? Curtindo a família também, curtindo um descansozinho ali depois do dia 31. A gente merece, né? Fechando essa primeira temporada do Voz no Rádio, né? Praticamente é o último episódio dessa temporada.
Bom, fechando o último episódio da temporada, não é por nada não, mas tá Foi bacana, hein, John? Extensa demais. E nosso último convidado a gente vai fechar com chave de ouro. Claro, porque ele é E tem tudo a ver com 2019, esse cara que tá aqui com a gente hoje. Então, queria propor um exercício para quem tá ouvindo a gente aqui e pra gente aqui também. Que é olhar aqui ao nosso redor. Olha aí pro seu redor, pra tudo que tem de objeto. Camiseta, brinco, sua cueca, um óculos, controle remoto, garfo, seu celular, seu 4G, seu 5G, será já? Tudo. Internet. Até tudo. o que a gente não vê aqui, de uma certa forma. Exatamente, em tudo. Nosso microfone, essa rádio, tudo, John. Até a concepção de jornalismo também. Exatamente, a filosofia. As ideias, exatamente. Do campo das ideias ao campo concreto. Por trás disso tudo, existe sempre uma pessoa. Que no caso não somos só nós, os usuários. Foi alguém que pensou, que criou, que colocou a mente ali talvez desafiada por uma carência, por um desafio, ou só por um ócio bem criativo, mas colocou a cabeça ali a favor de uma ideia, de criar algo que fosse inovador, útil. Né? Que fosse útil para milhões de pessoas e, às vezes, atravessando gerações. Por exemplo, um garfo. Um garfo está há quanto tempo no nosso cotidiano? Quem inventou o garfo? Mas revolucionou a saúde, por exemplo. Comer com as mãos e comer com garfo é uma revolução na saúde. Enfim, mas a gente está indo para um campo mais aberto aqui, mas vamos voltar. Sempre tem essa pessoa por trás, que atravessa a história, que entra na história da humanidade, que contribui. Quantos inventores você conhece? Desses objetos todos que estão à sua volta. Se preocupam mais com o produto do que tem que estar por trás, né? De quais deles você sabe quem está por trás, quem inventou? Eu sei muito poucos. E é porque eu gosto de história. Eu gosto dessas histórias curiosas, mas eu sei muito poucos. E mais ainda, por quantos desses você é grato? Né? Será que a gente usa o garfo, como eu disse, e fala, poxa, muito obrigado, inventor do garfo, onde você estiver, para eu não precisar aqui sujar minhas mãos para comer? Ou seu celular, que revolucionou, talvez como nunca. Muito obrigado, analgésico, por ter me auxiliado. Anestesia, imagina arrancar um dente sem anestesia, fazer uma cirurgia. A Michelle hoje tá filosófica, assim, ela tá... Mas é porque eu acho que a gente tinha que ser mais justo. Pô, quando a gente faz uma coisa bacana, a gente não gosta de receber os créditos, receber um elogio, os royalties também, hein? As gratificações, as patentes. É importantíssimo, esses caras mudam o mundo para melhor pra gente, eles tornam a nossa rotina mais fácil. E eles são raros. A esmagadora maioria de nós passa pelo mundo só desfrutando do que essas raras mentes criaram. A gente está só de hóspede aqui, eles estão criando. Não que nós sejamos inúteis, a gente tem nossa contribuição, mas eles têm uma coisa prática. E o nosso convidado de hoje é simplesmente o cara que ganhou o prêmio de Inventor do Ano em 2019. E sabe o que mais? É cearense. Primeiro sul-americano a ganhar essa honraria. Exato. Não é só o primeiro cearense, é o primeiro brasileiro, o primeiro sul-americano a ganhar o prêmio de Inventor do Ano. É massa. Quase eu falei um palavrão aqui agora. Ícaro, cara, que honra e que sorte ter você aqui, porque é um cearense que mora há 10 anos na Suécia e a gente está tendo a sorte e a honra de fechar o programa aqui com você hoje. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a introdução. Eu queria dizer que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é procurar quem foi que inventou o garfo, que eu estou curioso agora. Mas, boa tarde para vocês, boa tarde, Michelle, boa tarde, John, boa tarde aos ouvintes aí. Espero que a gente possa ter um papo agradável aí. Ah, vai ser. Quer saber o que é que o Ícaro inventou para ganhar o prêmio de Inventor do Ano? Fico muito curioso. Bom, tem a ver com todo mundo. Como eu disse, atingir milhões de pessoas. Não, Ícaro? Tô mentindo? Ainda mais agora, né? Nessas redes. Exatamente. Fica aí que a gente vai saber o que é que o Ícaro inventou para ganhar o prêmio de Inventor do Ano de 2019. Inclusive, acho que nem não é a primeira invenção dele. Com certeza não será a última. Mas fica aí porque Colucci já está aqui no estúdio com a gente. Antes da gente ir para esse papo, Júnior Colucci tem uma rodada de notícia. Manda, Júnior. 1h07. Deve ir ao plenário da Assembleia Legislativa amanhã o pacote da reforma da Previdência do governo do Estado. Na manhã de hoje, tanto a PEC quanto o projeto de lei que foram aprovados pelas propostas da Previdência foram aprovados pelas comissões. No entanto, o processo foi marcado por pacotes de servidores públicos são contrários às medidas.
Encerram nesta sexta-feira as inscrições para o processo seletivo de estagiários da Procuradoria-Geral do Estado. As inscrições para os estudantes do curso de Direito das instituições conveniadas com o governo do Estado, que tenham cursado no mínimo 40% da carga horária ou créditos exigidos para a conclusão do curso. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã a meio-dia e de 2 da tarde às 6 da noite. Seu caminho. Você que passa pela Avenida Silas Munguba entre o trecho da Rua Girassol até a Travessa Vicente Leite, o trânsito segue tranquilo nos dois sentidos. Band News. Tempo. Neste momento, em Fortaleza, o céu está parcialmente nublado, com temperatura na casa dos 30 graus. Agora, 1h08, eu volto com você, Michele. Obrigada, Colucci. Bom, lembrando, né, John, que a gente está aqui na 101.7 FM, mas também estamos transmitindo no Facebook. A gente está com a live aqui na nossa página no Facebook, Voz, só botar VOS, tá? facebook.com/Somos Voz Oficial. Você confere a nossa live ao vivo aqui no Facebook, e onde você pode colocar seu comentário, sempre lembrando de dizer de onde você fala, pra gente poder aqui mandar um abraço pra você e também pra cidade. Tem cobertura no Instagram também, @Somos Voz Oficial, e estamos no WhatsApp. O WhatsApp do último programa foi bem agitado, inclusive tem até um comentário que eu tenho que fazer no programa de hoje, de um ouvinte, mas quer fazer o programa junto com a gente hoje, mandar pergunta pro Ícaro, 981543814. Ícaro, vamos lá. 35 anos? 35 anos. 35 anos, engenheiro formado pela UFC, pela Universidade Federal do Ceará, ganhador do prêmio de inventor do ano de 2019, o primeiro cearense, o primeiro brasileiro, o primeiro sul-americano a ganhar esse prêmio, fechando aqui o Voz na Rádio de 2019. Ícaro, vamos falar para o ouvinte, explicar primeiro, então, existe uma invenção específica sua ali, ou é um conjunto da obra? O que é que você desenvolveu? Qual foi a invenção que te levou a ganhar o prêmio de inventor do ano? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Michele, boa tarde, John. E eu trabalho na área de telecomunicações, né? Comunicações sem fio e rede celular, basicamente. E o prêmio tem a ver com as minhas invenções nessa área, não é uma invenção específica, mas a cada geração que se segue das redes de comunicações, né? Você tem o 2G, o 3G, o 4G, o 5G, existem novos problemas, e novos problemas pedem diferentes soluções, né? São diferentes desafios, diferentes soluções. E o prêmio tem a ver com o conjunto da obra de determinadas áreas das minhas invenções nas redes celulares 5G. Algumas também do 4G, mas a maioria delas na rede 5G, que começam a ser desenvolvidas agora, né? Os primeiros produtos já estão saindo aí no mercado, e em breve nós teremos as primeiras redes na América do Sul. Já existem na Ásia e nos Estados Unidos, e em algumas partes da Europa também, mas ainda nada existe na América do Sul, em termos de rede live, né, que a gente chama. E o que é que ela muda, Ícaro? O que ela traz de novo? O que é que ela implementa? É velocidade de internet? A gente é leigo, né? Pra gente entender bem, assim, claro, o que vai acontecer, o que vai chegar no nosso celular daqui a pouco, partindo aí da sua mente. Não, se você para ver a história das comunicações, né? Eu não sei qual é a idade do público da gente aqui, mas você provavelmente vai lembrar que a gente tinha aquele celular pequenininho que a gente basicamente telefonava, era grandão, depois ele foi diminuindo, a gente começou a mandar o tal do SMS, não sei se vocês se lembram, né? Todo mundo fala de WhatsApp hoje, mas o SMS é o percussor aí do WhatsApp, né? E aí depois, na terceira geração, você começa com a possibilidade de usar a internet móvel, né? Você vê que há um salto aí entre você mandar um SMS e você poder usar a internet móvel, né? E há um salto ainda maior para o 4G, que é você poder usar vídeo streaming, por exemplo, ou então você poder ouvir música online, essas coisas. Então o 5G vai avançar ainda mais nisso, né? Você vai poder usar vídeo streaming ainda mais rápido, principalmente no que a gente chama de real time, que é ao vivo, né? Com a qualidade ainda maior. Mas existe também a intenção de estender as aplicações para a indústria. Eu acho que isso é que é talvez a intenção mais importante do 5G, que é o que a gente chama de Revolução Industrial 4.0, que as telecomunicações elas passariam a ser tão importantes quanto a eletricidade foi
num período posterior da história da indústria em si, onde tudo é conectado e todas as indústrias elas se utilizam das comunicações sem fio para funcionar de uma forma mais eficiente. Uma coisa que eu queria saber, Ícaro, é que a necessidade de você melhorar a qualidade da internet dentro das redes móveis também surge a partir de uma demanda, porque o que eu percebo hoje é que a quantidade de pessoas que cada vez adquirem celulares de nova geração, de 4G, e estão passando muito mais tempo na internet, elas têm crescido bastante. Então eu acredito que essa melhoria da qualidade da rede seria justamente para atender essa demanda. Esse é um aspecto importante, claro, que faz o mercado mover, né? O que a gente chama de mobile broadband, ou internet móvel. É um dos aspectos que a rede 5G vem melhorar o 4G, tanto em termos de capacidade, para que mais pessoas possam utilizar as redes, mas que cada indivíduo possa também utilizar de forma melhor. São duas coisas um pouco diferentes. Mas o diferente que eu entendo assim do 5G seria a possibilidade de atingir outras indústrias, outros mercados também. Não só o indivíduo como nós, que estamos ali interessados em utilizar a internet móvel, mas também as indústrias. Conectar, por exemplo, os robôs dentro da indústria para que eles possam funcionar de forma mais eficiente, não precisem de cabos. E, por exemplo, a gente chama também dos carros que são self-driving, né? Que você não precisa ter um motorista, por exemplo. A internet das coisas, né? Que ela... a gente chama aqui no Brasil de internet das coisas, né? O tal do vai para casa, IoT. vai para o carro. Uhum. Exatamente. Então, conectar coisas, eu acho que esse é um próximo passo que a tecnologia 5G tem sido trabalhada nessa direção. E a tentativa seria aí de realmente revolucionar o uso das tecnologias móveis, indo muito além dessa melhora, claro, do serviço para nós indivíduos, né? Usando a internet móvel. Ícaro, minha dúvida é em relação ao mercado. Acho que algumas respostas a gente já tem, mas eu queria ver assim do seu ponto de vista, porque você falou que a sua invenção do ano, né, que é um conjunto da obra ali, mas, por exemplo, os asiáticos já estão desfrutando dessa melhoria na navegação, de uma invenção que saiu da cabeça de um cearense, de um brasileiro. Alguns europeus também já estão desfrutando. E, poxa vida, por que é que o brasileiro demora mais? Por que é que a gente está atrás? O inventor é nosso, caramba! É da casa de um. A gente exportou, inventou. Hein? É prata da casa. Inventou é cearense, a tecnologia saiu da mente criativa desse cearense e os asiáticos, os europeus ali estão desfrutando mais rápido. Por que que a gente ainda demora, Ícaro? Por que que a gente fica atrás para receber essas inovações? Que quando a gente recebe aqui já é velho lá fora, muitas vezes. A minha expectativa é que esse tempo ele diminua cada vez mais, né? Eu acho que o tempo que demorou, por exemplo, o 4G chegar em outros mercados e chegar no Brasil, eu acredito que o tempo que a tecnologia 5G demora seja menor. Pelo menos eu espero. Agora a Ericsson, a empresa que eu trabalho, a gente tem uma fábrica agora que recebeu um investimento de 1 bilhão para os próximos 5 anos também para expandir com produtos 5G. Tem outras iniciativas de outras indústrias também. Então eu imagino que esse tempo seja menor. Mas é uma pergunta complexa, tem várias variáveis envolvidas. Uma delas é o próprio leilão das frequências, né, que no Brasil vai começar em breve aí para as frequências 5G. Né? A gente precisa de frequências para transmitir mais dados. Né? Acho que essa é uma das coisas que talvez o usuário comum não perceba. Mas cada ciclo de evolução há um leilão de frequências onde os operadores eles têm uma concessão do Estado para poder utilizar essas frequências. E quanto antes esses leilões eles ocorram, né, os operadores podem comprar os equipamentos da nova tecnologia e podem utilizar. Isso depende muito, claro, de uma relação entre o Estado e essas empresas para decidir ali os valores e quando que isso vai acontecer, mas eu imagino que o progresso no Brasil nessa direção dos leilões seja algo que está bem encaminhado, eu imagino, pelo que eu ando acompanhando. Bom, e a gente fazer a nossa força, a nossa pressão como puder, né? Porque o brasileiro está entre dos povos mais conectados do mundo. Quando a gente fala de rede social, principalmente, Sim. O brasileiro é um dos que mais consome, que mais passa tempo na internet. A minha preocupação justamente foi essa. Seu Instagram, Jonathan? Não, mas... Tô brincando. Mas com certeza, a gente vê muito esse acesso cada vez mais rápido, cada vez até mais precoce, e eu fico pensando, rapaz, com mais gente se conectada, será que isso não aumentaria também uma demanda de melhoria da internet? Assim, a ponto de nível mais individual, né? A gente fica também com essa questão na cabeça.
Bom, tem várias questões. Tem muito papo aqui ainda. Como eu disse, quem está pegando o programa agora, a gente está nada mais, nada menos do que com o inventor do ano no estúdio. Hoje é o nosso convidado que está fechando o Voz na Rádio de 2019. É cearense, o primeiro brasileiro, o primeiro sul-americano a ganhar esse prêmio de inventor do ano de 2009. Responsa, viu? Responsa. E orgulho, né? Uma honra, claro. Poxa vida. Bom, a gente tem muita conversa aqui com ele ainda. Ele é formado pela UFC. Se eu não me engano, a Ericsson tem alguma relação com a UFC também, não tem? Sim, sim. E você tem sua mão ali também. Tem a mão do Ícaro. Um pouco. Bom, uma das gigantes de tecnologia do mundo, com a Universidade Federal do Ceará. Que parceria é essa? A gente vai saber já. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Tribuna Band News FM Fortaleza. Em dezembro, a Honda Nova Luz dá vários motivos para você sair de Honda Zero. Escolha um. Emplacamento total grátis, ou bônus de R$6.000, ou super avaliação do seu usado, ou seguro total grátis, ou R$3.000 em acessórios. Virada Nova Luz. É vantagem que não para. Quer mais? Temos HRV LX a partir de R$94.400, com R$6.000 de bônus, parcelas de R$999 e super avaliação do seu usado. Acelere para a Nova Luz mais próxima e garanta já o seu Honda Zero. Esse seguro passa diferença. Carinho e cuidado, sempre de braços dados, com a sua visão. Praticidade para marcar, consultas, exames, cirurgias, tudo em um só lugar. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. Na CGV, a gente cuida da sua visão. E a nossa visão é você. Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar, 3081-6400. Responsável técnico Dr. Eugênio Gifone, CRM 6762, RQE 2324. Opinião FIEC. Olá, eu sou Ana Paula Pinho, gerente de educação do SESI Ceará. A Escola SESI Senai está com matrículas abertas para o Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e para o ensino médio, que em parceria com o Senai oferece também excelentes cursos técnicos. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e educação de qualidade são princípios de nossa proposta pedagógica. Venha conhecer nossa escola, venha ser SESI Senai. Opinião FIEC. Entra ano, sai ano e só tem uma coisa que não muda nunca. Preço baixo mesmo, é só aqui no Açaí. Quer montar uma ceia de Natal maravilhosa? Vem pra cá. Quer abastecer seu comércio pro fim do ano? Vem pra cá. Quer encher o carro antes de viajar? Vem pra cá. Você economiza de verdade e ainda pode ganhar uma cesta de Natal incrível. Ao todo serão mais de 11 mil cestas. Vem pra cá, porque no Açaí o Natal é pra celebrar e economizar. Participe até 24 de dezembro. Acesse açaí.com.br. A Colômbia atua há mais de 20 anos na distribuição de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. Inovando mais uma vez, lançamos o gerenciador de contratos RMS Colômbia para empresas que visam otimizar o processo de compras e economizar com produtos de higiene e limpeza. Nosso portal é exclusivo para nossos clientes. Acesse columbiadescartáveis.com.br e conheça mais sobre o RMS Colômbia. Mais que produtos, soluções. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Estamos de volta com Voz na Rádio, dia 18 de dezembro. Último Voz na Rádio de 2019, porque na próxima quarta é dia 25 e na outra é dia 1º. Confraternização universal e a gente vai confraternizar em casa. E nós somos o universo também, né, John? Exatamente. E você disse que sou eu que estou filosofando aqui hoje, né? não só. Bom, nosso convidado fechando da melhor forma possível aqui, nosso 2019, é o inventor de 2019, o cara que ganhou o prêmio de inventor do ano, é cearense, é nosso, foi formado na UFC, engenheiro formado pela Universidade Federal do Ceará, mora há 10 anos na Suécia, onde ele trabalha, numa das maiores empresas de tecnologia e telecomunicação do mundo, a Ericsson. Enfim, primeiro brasileiro, primeiro cearense, primeiro brasileiro, primeiro sul-americano a ganhar esse prêmio. E a invenção dele é daquelas que revolucionam, como eu disse no começo do programa, que atingem milhões de pessoas. E já começou. A invenção dele já está na mão de muito asiático, de alguns europeus. E tomara que chegue logo na gente, né, John?
Exatamente, vamos ficar aqui na torcida. Estamos esperando por isso. Estamos no Facebook, Somos Voz Oficial. Exatamente, live aqui, só participar, interagir com a gente no programa e também no nosso WhatsApp, DDD 85 98154 3814. Manda a tua pergunta, manda o teu áudio, manda aí a tua interação. Faz o programa com a gente. Antes tem Júnior Colucci de novo com mais uma rodada de notícia. Manda, Colucci. 1h23, prorrogado até o dia 23, o feirão online de renegociação de dívida do Serviço de Proteção ao Crédito. Os consumidores de 11 capitais, incluindo Fortaleza e mais 4 cidades, terão mais uma semana para pagar dívidas com descontos que podem chegar a 90%. Os interessados podem verificar no site do feirão em spcbrasil.org.br. Atrás apenas do terminal de Santos, em São Paulo, o Porto do Pecém assume a vice-liderança nacional em linhas de cabotagem, que é a navegação entre portos de um mesmo país. De janeiro a outubro deste ano, o Pecém já movimentou quase 7,5 milhões de toneladas. O crescimento é de 16,2% em relação a 2018, segundo os dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviários. O terminal finalizará o ano com 6 rotas, conectando 12 portos brasileiros. Seu caminho. Atenção você que trafega pela Avenida Bezerra de Menezes, sentido Padre Andrade, no trecho da rua Eretides Martins até a rua Olavo Bilac, segue lento. Isso porque há um acidente entre a rua Olavo Bilac e a rua Eduardo Barros Leal. Agora em Fortaleza são 13h24. Volto com você, Michele. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigada, Colucci. Bom, Ícaro Leonardo, vamos lá. Você mora na Suécia, como a gente disse, seu ano deve ter sido bem agitado com esse prêmio. Tanto de trabalho, acredito também de entrevista, de repercussão. Não sei como é que você tem a relação aí de notícias com o Brasil, mas, por exemplo, andamos discutindo muito as universidades públicas, né? Algumas discussões polêmicas, algumas frutíferas, outras nem tanto. E aí, muitas coisas acabam não chegando ao conhecimento de todos, por coincidência ou não, geralmente são as notícias mais positivas, né? Aquilo que sai de melhor das universidades. Como você, um formado pela UFC, hoje um cara com destaque mundial. Contribuição, não só destaque, né? Mas contribuição mundial. E outra coisa que muita gente não sabe, também para mim também foi uma novidade, é que o UFC, você é funcionário, você trabalha para uma das maiores empresas de tecnologia e telecomunicação do mundo, a Ericsson, mas essa empresa também tem uma ligação com a Universidade Federal do Ceará. Sim. Que ligação é essa? Que relação é essa? Bom, a relação da Ericsson com a UFC é através de um laboratório, né, no grupo de telecomunicações, que é o GTEL, que eu fiz parte durante o meu mestrado. E existe uma lei de incentivo fiscal, que é a lei da informática, e esse laboratório há 20 anos, eles têm essa relação através da lei de informática com a Ericsson, e basicamente existe um intercâmbio tecnológico entre esses dois grupos, entre a Ericsson e esse laboratório, onde a Ericsson dá alguns direcionamentos de pesquisa e a pesquisa é desenvolvida dentro da UFC e ali há algumas discussões técnicas entre os pesquisadores da Ericsson e os pesquisadores da UFC. E há um entendimento mútuo de que isso é bom para a Ericsson porque absorve as ideias novas que saem da academia para desenvolver novas tecnologias e eventualmente colocar em produtos ou em discussões dentro da indústria. E é importante para a academia também ter uma perspectiva da indústria, do tipo de pesquisa que pode vir a ser relevante para a sociedade, que às vezes falta um pouco em algumas pesquisas acadêmicas. Então, essa colaboração é uma colaboração importante, de sucesso, que está aí há 20 anos e tem tudo para durar ainda mais tempo. Tem 20 anos a parceria tem já. 20 anos. Vai fazer 20 anos ano que vem, na verdade. John, tem interação aí no Facebook? Tem gente querendo participar? Sim. E é diretamente de Meruoca. A Valdéris Pires mandou boa tarde aqui. Boa tarde, amigos. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Era alô? Sim, exatamente. Mandou Você quer uma pergunta, John? Mas é alô. Pois manda a sua pergunta aí pro Ícaro. Sim, uma coisa que eu queria saber é que você acabou de citar um caso de relação entre uma instituição pública com
uma outra instituição privada. Nesse caso, como é que é essa relação para... Você tem uma ideia de como é que essa relação funcionaria também para outros cursos da universidade, ou é algo que está mais voltado ainda dentro do campo tecnológico? Até onde eu sei, existem vários outros cursos na área de tecnologia que se beneficiam também desse tipo de incentivo. Na área de alimentos também, não necessariamente na área de telecomunicações. Agora, outros cursos de outros tipos de ciências eu desconheço, mas porque a lei da informática em particular, ela visa mais a questão da tecnologia. A gente tem uma recente também, acho que a gente pode citar ali da UFC, da pele de tilápia, né? Revolucionária, Sim. Com destaque mundial também. Tem muita coisa bacana ali acontecendo. Como a gente diz aqui, né, John? Sempre repito aqui no programa, Ícaro, a linha editorial de Voz é a pauta positiva. Eu estou lendo, inclusive, um livro de um sueco, que eu já citei várias vezes aqui, que é o Factfulness. E é um cara que ele bate muito nisso, assim, a gente fica muito pessimista porque a gente é bombardeado de notícias negativas o tempo todo, que é o que tem apelo. O ser humano tem uma predisposição ali para o que é dramático, né? A gente tem a curiosidade, a gente desacelera quando tem um acidente no meio da rua. E a pauta positiva, ela vai passando ali, né? Ela passa praticamente despercebida, a não ser quando são pautas positivas muito fortes, com notícias muito fortes. Mas a gente estava conversando, ele conta, né, como a gente está evoluindo. A gente está muito melhor do que 5 anos, muitíssimo melhor do que 10 e incomparavelmente melhor do que há 100 anos. Não quer dizer que nós chegamos no ponto ideal. A gente ainda está ruim, mas não quer dizer que a gente não está melhor. Então, tem muita coisa bacana acontecendo e a gente aqui no Voz, a gente se ocupa disso, de trazer Ícaros, né, de trazer as pautas positivas, tudo que está acontecendo na cidade, de cearense que ainda está aqui ou que foi para fora, para a gente voltar a ter esse respiro, assim, ter esperança mesmo, de lidar com o que é real, com a realidade. A nossa realidade não é tenebrosa, não. Ela ainda é ruim, tem muita coisa para mudar, mas tem muita coisa massa para conhecer, como Ícaro Leonardo. Não é, Iguinho de Mello? Ícaro, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quando você entrou para a sua graduação aqui na UFC, você entrou com esse propósito, já era um inquieto, você já era aquele menino que ganha o Walkman e desmonta e tenta fazer outra coisa. Você já tinha essa pegada de buscar criar associações diferentes, que eu remeto muito essa questão das associações à questão da inovação, que a gente tem muito assim do inventor. Quando você ainda fala inventor, parece que você dissocia ele de alguém que é um desenvolvedor, de alguém que é um pesquisador, mas o inventor é aquele figura meio doido, né? Cientista maluco. Né? Exato. E, na verdade, é alguém que está ali buscando associações com coisas que já existem e ver como aquilo ali pode se relacionar, ou então até criar algo, que eu acho que isso é um pouco mais difícil, que é criar algo não sei se existe esse do ponto zero. Mas tu já tinha essa inquietação desde antes? Como é que foi isso? Rapaz, não muito, para ser sincero contigo. O meu processo criativo, assim, a única coisa relacionada a um processo de criação que eu tinha era a minha relação com a música, né? Eu gosto de tocar, de cantar e tudo, e eu acho que isso tem uma veia criativa importante na minha vida e na minha formação como ser humano mesmo, como pessoa. Mas quando eu entrei na universidade, é aquele caso mais comum, assim, típico de quem entra numa escola de engenharia, né? Gosta de matemática, gosta de física, e acaba encontrando ali alguns modelos na família, né? No caso, meu irmão foi um modelo também, que havia feito faculdade de engenharia, e você encontra naquilo uma possibilidade de carreira, e aos poucos você vai se descobrindo e entendendo que aquilo pode ser algo interessante, vai entendendo quais são as possibilidades de um possível emprego depois, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, aí você começa a entender que, poxa, isso aqui é algo interessante, que me preenche de alguma forma, né? Resolver problemas. Eu acho que essa é a questão que às vezes não é muito clara, né? Você pensa um cientista maluco, você pensa um cara ali fazendo os testes mais loucos, mas na verdade 90% da inovação é você entender que você está diante de um problema relevante. Às vezes a solução nem é tanto, digamos assim, o mais complexo, mas você entender que você está diante de um problema relevante é 90% da solução. E eu entendo que na indústria das telecomunicações, onde a gente está presente, né, onde eu faço parte também, a gente está sempre sendo bombardeado com esses problemas, com as demandas, né, como o John estava falando, as novas demandas, os problemas das redes de comunicações. E ali entra o processo criativo, de tentar entender quais esses problemas são problemas relevantes, como é que eu posso resolver isso de uma forma eficiente e tudo mais. E quando você vinha iniciando já esse trabalho da pesquisa aqui no Ceará, vocês
trabalhavam dentro do espectro da tecnologia que a gente possuía, ou já era nessa perspectiva mundial, vamos dizer assim? Porque eu acredito que as demandas são diferentes que a gente tem aqui das demandas que você vai encontrar a nível Europa, por exemplo. Essa é uma boa pergunta, Igor, e dá a oportunidade também de eu explicar um pouco como a nossa indústria funciona. A nossa indústria funciona com sistemas globais, padronizados, que a gente chama, certo? Então, tudo que se faz na tecnologia de comunicações hoje é o que a gente chama de padronizado. Então, a mesma tecnologia 4G que eu uso aqui em Fortaleza é a mesma tecnologia 4G, nas devidas proporções, que eu vou usar na Europa, que eu vou usar na Ásia, que eu vou usar nos Estados Unidos. Vocês provavelmente não vão se lembrar, e também não é do meu tempo, mas antigamente você não podia andar com o seu telefone, o seu celular e cruzar fronteiras e países e continuar usando o mesmo telefone, né? Apesar do preço, isso aí é uma outra questão, né? Mas hoje você pode. E o que permite isso é você ter um sistema global, né? E a vantagem de você ter sistema global, claro, é que cria uma economia de escala, onde a indústria pode produzir um produto, pode produzir algo que é exportado para o mundo inteiro. Então, voltando à sua pergunta, né, esse tipo de tecnologia, se é local, se é global, tudo que se faz na indústria de telecomunicações, ela tem um alvo para ser global, para fazer parte desses padrões, né? E foi nesse processo de padronização que eu participei, cujas minhas invenções de 5G hoje fazem parte. Então, quando a gente fala de invenções minhas ou de quaisquer pessoas dentro da indústria de comunicações, nós estamos falando de invenções que estão em cada celularzinho no bolso de cada pessoa no mundo. E é o mesmo, não muda, porque é padronizado e é algo que é discutido entre a indústria para eles chegarem num acordo de quais tecnologias vão fazer parte das diferentes partes do sistema. Então, é global mesmo. Vou lembrar de uma historinha aqui, a gente tem que ir pro intervalo, mas estava conversando no estúdio com os meninos. Legal a tua pergunta, Gui, de desmistificar essa figura do inventor, né? Que é como eu disse que são raros, mas é porque a gente se distancia muito dessa imagem também, como se fosse o cara maluco ali, um inspetor bugiganga, um cientista. Professor Pardal. É isso. Isso bem normal, viu, gente? Por favor. Percebeu aqui. Por enquanto, né, a imagem que a gente tem do Ícaro é que ele é normal. Enfim, mas do Ícaro falar também dessa rotina ali do inventor, né? De não ter aquela coisa bitolada, vão inventar alguma coisa, uma coisa que acontece. Eu fui contar umas histórias para os meninos, essas historinhas que eu gosto, inclusive não lembro onde eu li agora, tá? E não lembro o nome dele aqui também, depois eu corrijo essa falha, mas era um engenheiro da 3M. Quem não conhece a 3M, se você olhar aí por trás de alguma ferramenta que tem na sua casa, uma fita isolante, uma fita adesiva, dupla face, tem aí 3M, é uma gigante mundial aí também. E aí um engenheiro, um chefão da empresa, falou, seu desafio do momento aqui, eu quero que você desenvolva a cola mais forte que nós fizemos até agora aqui na 3M, para colocar numa fita, num adesivo, seja no que for, mas tem que ser a cola mais resistente. E aí ele trabalhou ali durante um período naquela cola, e quando ele foi ver o resultado, ele simplesmente viu que ele tinha criado a cola mais fraca de todos os tempos da 3M. E aí ele olhou para aquilo e falou assim, caramba, eu fiz exatamente o contrário do que me foi pedido. O que é que eu vou fazer com essa cola aqui extremamente fraca? Não tinha nem cheiro, não era corrosiva. Ela colava e com 3 dias ela já caía. E aí ele achou uma solução naquilo. Né? Ele podia ter falado, fiz a cola mais fraca, mas na verdade ele disse, fiz um produto com a cola mais fraca, que é nada mais, nada menos do que o post-it. Né? Essa folhinha, demanda, né? A folhinha de recadinhos que a gente cola aí, que não tem cheiro, que a cola não é corrosiva, que ela não estraga nenhum material que você cola. Ele surgiu de um erro aparente que o cara transformou aquilo. Ele associou isso aí a outro tipo de uso, né? Exatamente. São as associações. Exatamente. E a psicologia, né? É uma lição que o inventor, a gente pode pegar dos inventores para a nossa própria vida. Quantas soluções a gente não cria? Não falam do brasileiro, né? O brasileiro não domina o mundo porque não quer. O Ícaro, o cearense, está começando ali, parece. Ali, vou colocar a mãozinha dele no mundo. Mas é isso, a gente trazer essas pequenas lições. De inventor, acho que todo mundo tem um pouquinho, a gente, de repente, fica mais inseguro. Lembrar mais historinha aí pra gente contar durante o programa. Além da do Ícaro, claro que a gente vai conversar mais no próximo bloco. Somos Voz Oficial no Facebook, a gente está transmitindo ao vivo, tem live, manda recado, o John tá lendo aqui. E o nosso WhatsApp, 981543814, a gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza.
O Lucas Silva agora faz parte da família da Amanda, assim como a Dona Maria das Dores, que entrou para a família do João. E eu posso entrar para a sua. Quando você doa sangue, forma um laço que dura para a vida inteira. Porque quando você doa sangue, doa vida. Seja um doador de sangue regular. O Hemoce espera por você. Em cada laço de sangue, nasce uma nova família. Uma campanha do Hemoce. Vem da fonte do seio da natureza, com frescor, leveza e pureza, rica em minerais. Pro bem-estar da família, água mineral Serra Grande, qualidade e teor sem igual. Água mineral Serra Grande, com sustentabilidade. Água mineral Serra Grande. Água mineral Serra Grande, saúde que jorra da pedra. Opinião FIEC. Olá, eu sou Ana Paula Pinho, gerente de educação do SESI Ceará. A Escola SESI Senai está com matrículas abertas para o Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano e para o ensino médio, que em parceria com o Senai oferece também excelentes cursos técnicos. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e educação de qualidade são princípios de nossa proposta pedagógica. Venha conhecer nossa escola, venha ser SESI Senai. Opinião FIEC. Entra ano, sai ano e só tem uma coisa que não muda nunca. Preço baixo mesmo, é só aqui no Açaí. Quer montar uma ceia de Natal maravilhosa? Vem pra cá. Quer abastecer seu comércio pro fim do ano? Vem pra cá. Quer encher o carro antes de viajar? Vem pra cá. Você economiza de verdade e ainda pode ganhar uma cesta de Natal incrível. Ao todo serão mais de 11 mil cestas. Vem pra cá, porque no Açaí o Natal é pra celebrar e economizar. Participe até 24 de dezembro. Acesse açaí.com.br. A mulher dá conta de muita coisa. Dá conta do trabalho, da família, de prazos. A mulher é guerreira, não se aperta nunca. Ela vai e faz. Ela é assim, completa. Por isso, precisa de uma reposição de cálcio completa com um cálcio que oferece muito mais. Calcitran MDK. Calcitran MDK possui magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. O cálcio completo como você. Calcitran está à venda nas lojas Droga Raia e Drogazil e em todas as farmácias do Brasil. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, Jonathan Silva. Estamos no Facebook, né? Exatamente. Só falar aqui do alô do Francisco Everardo. Ele mandou aqui um alô pra gente. Boa tarde pra você também, Francisco Everardo. E assim como ele, se você quiser participar, é só entrar em contato com a nossa página no Facebook, Voz, e mandar o seu alô, mandar a sua interação aqui, mandar a sua pergunta, tá, pra gente. E também pelo WhatsApp, DDD 85 98154 3814. Será que o seu Francisco é o Francisco do Antônio Bezerra, Colucci, que mandou uma mensagem? Já tinha acabado o último programa, ele mandou uma mensagem que eu falei aqui no começo do programa. Eu vou responder hoje o seu Francisco. Na volta do próximo bloco, eu respondo a mensagem que ele mandou. Quem está pegando o programa agora, estamos com o Ícaro Leonardo, engenheiro cearense, formado pela UFC, mora há 10 anos na Suécia e é simplesmente o inventor do ano de 2019. O cara que ganhou o prêmio de inventor do ano. O papo tá bom, a gente já falou aqui da invenção dele, mas ainda tem muito mais conversa. Vamos falar de criatividade nesse bloco. E patente também. Patente também. Bom, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre como cada um tem um pouquinho de inventor aqui. O Ícaro deu exemplos ótimos. Vamos, de repente, fazer uma listinha aqui de... Cara, o que é que forma um inventor? Será que você é um? Fazer uma listinha rapidinho aqui. Eu acho que uma coisa é ser sem vergonha. No sentido de não ter vergonha mesmo de apresentar uma ideia. Que às vezes a gente tem umas ideias e acha, ai meu Deus do céu, o que vão pensar disso aqui, né? Olha, um celular que... Um relógio que você vai fazer uma ligação e vai aparecer uma imagem. Esse pessoal foi taxado de maluco, né? Quantos inventores foram taxados de malucos e revolucionaram? Não é tudo uma questão de procura, né? De quem realmente precisa daquilo. Isso. Bom, Colucci, vamos para mais uma rodada? Manda. 1h41. Trabalhadores que optarem por aderir ao saque aniversário do FGTS têm até o dia 31 deste mês para fazer a opção. A medida libera por ano
a movimentação de uma parcela do FGTS do contista a partir de 2020, limitando ao saque que tiver em conta. Para aderir ao saque aniversário é necessário manifestar interesse pelo site do FGTS na seleção Saque Aniversário, realizando o cadastro pelo número do CPF. A Caixa Econômica Federal deve estar presente em todos os municípios brasileiros até março do ano que vem. Atualmente, o banco cobre 97% das cidades brasileiras. O presidente do banco, Pedro Guimarães, disse à imprensa nacional que a Caixa tem ganhado mercado com a redução dos juros do crédito imobiliário e com a nova linha de empréstimo para a compra da casa própria, com a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Seu caminho. Trânsito segue fluindo na Avenida Washington Soares, entre as ruas Firmino Rocha Aguiar até a Rua do Parque, já chegando ali no Cambeba. 1h42, volto com você, Michele. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Bom, de volta, então vamos entender o que é que faz um inventor? Falei aqui de ser sem vergonha, sem vergonhinha, para ser bem cearense. Não ter medo de se amostrar. Acho que tem que ser um curioso também. Nosso convidado eu já observei ali, como uma leitora apaixonada. No tempo de espera dele, ele não estava à toa, ele estava lendo o seu bom livro. É? Tem que ser uma pessoa, como diz uma banda, uma famosa banda cearense, tem que ser um cidadão instigado. Tem que ser instigado, tem que ser curioso, tem que estar de olho no mundo. Que mais, Ícaro? Você estava falando assim, até de um vendedor de espetinho, de repente, é um... Acho que a pessoa tem que ter coragem, né? Você estava falando naquela hora que a pessoa quer apresentar a sua ideia. Você inventar um negócio ficar para você, às vezes não é muito útil. A ideia é que você, de alguma forma, encontre ali um problema ou necessidade, ou crie alguma coisa interessante que possa ser utilizado por alguém. Acho que a maior satisfação do inventor talvez seja criar algo que seja útil realmente, que as pessoas se agradem ali e utilizem, né? Então a pessoa tem que ter coragem primeiro para apresentar a sua ideia e descrever a sua ideia de forma acessível para quem quer que seja, que esteja ali aprovando de alguma forma. É como você falou, ser um pouco sem vergonha, né? Independente do tipo de feedback que você vai receber ali, ou crítica, a gente sempre recebe, né? Você não vai agradar todo mundo. Então você ter um pouco de ter coragem mesmo de defender a sua ideia. E também não pode ter muito como é que eu posso dizer? Tal do strings attached, né? Eu não posso dizer, não, isso aqui é a minha invenção, vou defender até a morte. Não, se alguém encontrar um problema, você tem que deixar para lá. Não, beleza, isso aqui realmente tem esses problemas. O Carl Sagan já falava Partiu isso. para próxima, vamos partir para próxima. Não pode ficar muito ali, não, isso aqui é meu, eu vou defender sempre. Não. Bola para frente, vamos para a próxima. Tem um esquema também de... Se você, de repente, desenvolve algo, não apresenta isso, e aí chega alguém que também está pensando isso em outro lugar e vai ali e apresenta, e principalmente quando a gente estava conversando aqui no intervalo, registra isso, né? Cria patente disso. Acho que tem alguns casos famosos aí na história. Rapaz, isso dá uma raiva, já aconteceu comigo várias vezes também. Sério? Já. Rapaz, brasileiro é danado pra acontecer isso, viu? Mas tá quando a gente acelerar mais. É porque você deixa pra lá. Talvez, Santos Dumont. Não, na verdade, você se questiona, né? Não, será que isso aqui realmente é uma boa ideia? Será que é válido? A gente se questiona. Aí quando você vê algumas rodadas depois, você vê, poxa, uma outra empresa, uma outra pessoa patenteou aquilo e acabou fazendo parte do sistema. Aí você diz, poxa, podia ser meu. Mas bola pra frente também. Talvez até um trabalho cada vez mais coletivo, isso ajuda, não é isso? Porque outras pessoas endossando aquilo ali, né? Não sendo um trabalho isolado, né? Porque senão se o cara fica naquela sua ilhazinha ali pensando qual é o termômetro que você tem para dizer se tá indo para um caminho interessante ou não, né? Mas quando tem uma equipe, que eu acredito que é assim que com certeza é desenvolvido na sua área, né? É um monte de cabeça desenvolvendo aquilo ali. Eu acho que não tem nem como o cara dizer muito, olha, isso aqui é meu só, porque você não tá sozinho, né? É uma boa observação essa. Inclusive, é bom até enfatizar que apesar do prêmio ser um prêmio meio que individual, isso é fruto de um trabalho em conjunto da nossa equipe, também da Ericsson, pessoas espalhadas no mundo inteiro. E claro que há uma contribuição individual, né? Mas isso é um trabalho em conjunto, como você falou, que é muito importante. Apesar de às vezes você ter uma ideia seminal, sempre tem ali um grupo de pessoas que, através desses questionamentos, através de perguntas, vai ajudando a elaborar a sua ideia e construir algo muito mais sólido e muito melhor. Então, o processo criativo ele não é individual mesmo, ele é longe disso, ele é um processo que ele exige colaboração e as melhores invenções elas realmente são feitas em conjunto.
Bom, E depende muito desse processo crítico. Não necessariamente de invenção, né? Mas Charles Darwin é um exemplo clássico aí do segurar um pouco o estudo, imaginar que você é o único que está fazendo aquilo ali e, opa, veio alguém, veio antes, depois tem que correr atrás de novo. Mas, para a gente trazer mais para o contemporâneo aqui, mais para perto da área do Ícaro, Steve Jobs é um cara bem polêmico também por isso, né? Porque ele se apropriou de algumas ideias que alguns outros inventores já tinham ali meio que desenvolvido e meio que pararam, não estava ali acontecendo. A ideia do desktop, por exemplo, era uma ideia que a HP, se eu não me engano, Foi a Xerox. A Xerox já tinha desenvolvido, mas não usava. E aí ele visitou uma vez uma das empresas, uma fábrica, e viu aquilo lá e falou, como assim, os caras têm isso aqui e não estão desenvolvendo? Então, o Steve Jobs tinha algumas polêmicas por causa disso, assim. Mas a própria briga dele com o Android, porque como você bem falou, ele teve também a consciência de aplicar algumas ideias para a Apple, mas quando as ideias que ele formatou dentro da Apple foram utilizadas por outras empresas, e ele chegou a demonstrar uma clara raiva com isso, porque ele ficou muito transtornado com a Android, utilizando algumas ideias dele para os celulares, né? Teve essa briga homérica que ele teve com a Android por conta disso. Eu usei um exemplo mais extremo aqui, talvez, Ícaro. Não, acho que são bons exemplos de como as patentes, que a gente está falando de invenções, ou inventor, como o conceito de patente está envolvido no que vocês estão falando. A história do Steve Jobs com outras empresas de smartphones é que a Apple desenvolveu algumas tecnologias de smartphone que depois começaram a ser utilizadas por outras empresas, e essas empresas não estavam querendo pagar os royalties, talvez, da Apple, né? E o que são os royalties? Nada mais são do que o direito de utilizar uma tecnologia desenvolvida primeiramente pela Apple. Então, se você parar para pensar, você se sente até um pouco assim, mas poxa, mas não é injusto? Não é bom que todo mundo utilize? É um debate um pouco controverso, porque por um lado, sim, claro, para o usuário seria bom, mas por outro lado, existe um investimento que a empresa faz em tecnologia, ela espera um retorno. Toda empresa que faz investimento espera um retorno, né? E a patente nada mais é do que uma forma de proteger o investimento em R&D, em tecnologia, né, em pesquisa. E o retorno que se espera é o pagamento de royalties. Então é preciso que haja um tipo de controle sobre isso também, de quem vai utilizar a sua tecnologia total. ou não. Existem questões legais, existem questões éticas, né? O ideal é quando essas duas caminham juntas, mas a gente sabe que várias vezes tem o mala em todo canto. E na indústria das telecomunicações existe um conceito que a gente chama de um conceito de fairness, de justiça no quanto se pode cobrar, né? Assim como deveria existir também, eu acredito que exista na indústria farmacêutica, por exemplo, deve haver um conceito de justiça do mínimo que se cobre para que a invenção também possa ser utilizada na sociedade de forma acessível, né? Para que a patente não seja um bloqueador do uso da tecnologia, mas um facilitador para que a sociedade tenha acesso à inovação. Bom, a gente citou alguns nomes aqui, a gente vai para o intervalo agora, mas na volta eu vou querer saber quem são os caras que te inspiram, Ícaro. Não sei se você... A gente falou aqui de Steve Jobs, falou do Darwin, enfim, citamos alguns nomes aqui. Eu vi que você está lendo um livro de um cara que eu particularmente sou fã. Não é dele, desculpa. Eu acompanho as dicas de leitura de verão do Bill Gates, né, para ir para a área aqui. E o livro que você está lendo agora está ali nas indicações dele. O Factfulness, que eu estou lendo, também é indicação do Bill Gates, que ali é um monstro, viu? Como diria um cearense. Ele é diferenciado. Tarado. É um tarado, Steve Jobs, Bill Gates, você é ridículo, né? Se fosse no... Tarado por conhecimento. Não, mas ele é incrível. O que ele faz no mundo, além da área da tecnologia, ele e a esposa, a Melinda, estão ajudando, inclusive, a erradicar doenças. Ele é incrível. Vou querer conhecer quem é que inspira Ícaro Leonardo no próximo bloco. Antes de eu ir para o intervalo, vou só responder, então, seu Francisco. Algumas pessoas acabam mandando mensagem para a gente quando o programa já acabou. E o último programa, quem acompanhou aqui sabe que foi um pouco diferente, porque foi a primeira vez que nós não contamos com nossos convidados desde o começo do programa. Eram 2 meninos do movimento Natora, do Pirambu. E eles se atrasaram, eles participaram só dos últimos 5 minutos do programa. Eu, inclusive, acabei respondendo uma pessoa que mandou um WhatsApp criticando os meninos pelo atraso. Obviamente, uma pessoa que estava criticando que não sabia por que eles tinham se atrasado. Os meninos são 2 garotos jovens, negros, com black power
grande, bem poderoso, e eles simplesmente não conseguiram pegar nem Uber nem táxi no Pirambu, porque ninguém queria trazê-los. Por isso eles se atrasaram. Mesmo a nossa produtora entrando em contato com os motoristas, porque por um lado também a gente entende o medo, a gente sabe a violência, situação de violência que a gente viveu há algum tempo e que ainda enfrenta, mas era meio-dia, né? Claro, tinha uma produtora no meio, os meninos são artistas, desenvolvem um trabalho social incrível no bairro. E, enfim, chegaram aqui só nos 5 minutos finais do programa. Nos 5 minutos finais, eles acabaram falando palavrão no ar, né? Acabaram soltando alguns palavrões ali. E um ouvinte mandou recado pra gente, seu Francisco do Antônio Bezerra. Entendo, seu Francisco, que o senhor também está correto, porque a gente tem um cuidado aqui, uma classificação indicativa, mas eu queria fazer essa pontuação aqui. Os meninos estavam emocionalmente agitados, preocupados com o atraso, tristes porque não tinham conseguido chegar no programa, e eles passaram por uma coisa que eu particularmente não sei como é que deve mexer com o emocional, que é racismo. Então, eu não os corrigiria jamais no ar, porque eles estavam falando palavrão, porque a ação deles no bairro é simplesmente incrível e eles estavam emocionalmente agitados. E falando nisso, falando em linguajar, a gente vive num país com... De vez em quando a gente vê discursos de homens muito bem vestidos, de toga, inclusive, com discursos muito polidos, tão polidos que a gente nem compreende, talvez seja até proposital para a gente não compreender. Funcionários de Supremas Cortes, com discursos maravilhosos, mas que encobrem, de repente, morais e condutas duvidosas. Então, eu acho que entre um brasileiro que fala errado e faz o bem, e um que fala muito bem e faz o errado, eu fico com os que falam teoricamente errado. Jamais devemos colocar a estética na frente da ética. Eu desconfio que nossa realidade vai mudar quando a gente conseguir fazer essa bem distinção e essa escolha que deveria ser muito óbvia. É isso. A gente vai para o intervalo e volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Ai, o Pedrinho tá com o dedo perto da tomada. Cérebro! Ei, cérebro! Ah, oi, Carla. Diga. Preciso que você envie um estímulo para os músculos para que eu possa correr, ativar as cordas vocais, gritar e salvar meu filho do perigo. Ih, pode deixar comigo. Só um segundo. A vida não te dá tanto tempo assim para pensar. O Colégio Master está com matrículas abertas para oferecer uma educação que deixe o seu filho pronto para os desafios. Quando a vida pedir, esteja preparado. Prepare-se no Master. callmaster.com.br. As concessionárias Ford desejam a você um feliz Ford novo. Os melhores veículos do Brasil eleitos pelos consumidores das principais revistas especializadas com preços e condições imbatíveis. Novo EcoSport, o seu primeiro SUV automático a partir de 68.990. Nova Ford Ranger diesel automática, a melhor Ford Ranger de todos os tempos a partir de 124.900. Conquiste você também um feliz Ford novo nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Tá na hora de dar uma renovada. Toda vez que tem obra em casa, pense no melhor para a sua reforma. Diz aí, Fernando, que ela pode fazer. Pode comprar na Normatel que faz acontecer. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. A Normatel faz acontecer. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Estamos de volta para o nosso último bloco do último Voz na Rádio de 2019. Finalzinho com o inventor do ano de 2019, que é cearense. Era para entrar aquele áudio da torcida aqui agora. É cearense, é nosso. O Cristiano tá perguntando aqui no WhatsApp, pegou a conversa pela metade, perguntando qual é a invenção do Ícaro, desculpa. A gente vai repetir aqui. Só digo uma coisa, Cristiano, vai atingir milhões de pessoas no mundo todo. Os asiáticos já estão desfrutando da invenção dele, os europeus também. Pode atingi-lo nesse momento. Isso, nós brasileiros daqui a pouco vamos desfrutar dela também. Mas a gente foi pro bloco querendo saber quem inspira o Ícaro. Já vi que é um leitor, mas tem alguém assim, Ícaro? Quem é que você consome? Quem são as pessoas que te inspiram? Tentando voltar um pouco para o lado das invenções, né? Eu estava pensando aqui em alguns nomes. Primeiro nome, eu vou citar alguns nomes, certo? Vou citar 4 nomes, talvez. Um nome seria o Leonardo da Vinci,
né, que foi um inventor, um matemático, um físico. O que mais me inspira nele é o fato dele abranger várias áreas da ciência. Hoje é um pouco mais difícil a gente ter pessoas que são gênios assim, que conseguem ser excepcionais em várias áreas. Ele é um excepcional matemático, excepcional artista, pintor, escultor e tudo mais. E um outro exemplo, né? Acho que o Igor estava falando do Santos Dumont, mas eu vou lançar aqui uma controvérsia um pouco, né? Mas vou colocar o Santos Dumont também para contar uma historinha. É o Santos Dumont e os irmãos Wright, que são 3 pessoas assim que foram muito importantes na história da aviação, como grandes inventores. E por que eu vou colocar os dois? Porque existe essa polêmica aí entre o Santos Dumont e os irmãos Wright sobre quem inventou o avião e às vezes a gente escuta um discurso um pouco mais ufanista, né? De que foi o Santos Dumont, foram os irmãos Wright. Mas a verdade é que ambos, os 3, foram muito importantes para a história da aviação. Tecnologicamente falando, os irmãos Wright foram excepcionais realmente. E tem um canal no YouTube que eu acompanho aí, fica para as dicas também, que é o Aviões e Músicas, do Lito, onde ele conta um pouco dessa história. Excepcional esse canal. E, na verdade, o interessante que eu quero colocar do Santos Dumont e dos irmãos Wright é que, para você evoluir na tecnologia, você precisa de colaboração e você precisa estar entendendo o que já foi feito sobre um determinado problema, entender aquilo e tentar contribuir um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais. E os irmãos Wright e o Santos Dumont talvez seja um bom exemplo nisso. E são esses 4 inventores aí que eu poderia dizer que são inspirações assim, para mim. Muito bom. Bom, tem mais dicas do Ícaro, tá? O que é que o Ícaro tá lendo? Ele tá com um livro aqui, como eu disse, indicou série, indicou filme, música, é um apaixonado por música, por vinil, sabemos. Tá tudo no nosso Instagram, @SomosVozOficial. Bônus Plus do Instagram. Exato. Cristiano, nosso programa vira podcast, tá? Fica salva a live lá no Facebook, Somos Voz Oficial, voz do pronome VOS. Você pode assistir a entrevista toda com o Ícaro, entender um pouco melhor da contribuição, da invenção dele, do prêmio dele de inventor do ano de 2019 e podcast também nas principais plataformas, Spotify, Deezer. Confere lá. Cristiano, muito obrigada. Muito obrigada pela presença aqui, pela contribuição, por dar um orgulho aí pro Ceará, para os brasileiros. Muito obrigada. E, enfim, a gente vai ficando por aqui. A gente volta em 2020. Exatamente, né? Segunda temporada do Voz. Desejar um final de ano maravilhoso, iluminado, em paz para todo mundo. Um início de ano inspirado. Essa foi a ideia também de trazer o Ícaro aqui. E vou pegar uma frase que o Ícaro falou aqui, que não dá para inventar nada ou levar uma invenção adiante sem outras pessoas. Bom, nós não conseguimos fazer nada nessa vida completamente sozinhos. Nem nascer, nem tomar um copo d'água. Para eu tomar o copo d'água que eu tô aqui no estúdio, precisa acho que de umas 1000 pessoas envolvidas pelo menos. Desde coleta, tratamento, distribuição, tudo, absolutamente tudo. Nós estamos interligados. Então vamos ser um pouco mais responsáveis com a gente, com o outro. Que o único resultado possível é o quê? Evolução. É melhoria coletiva. A gente vai ficando por aqui. Beijão para todo mundo. Na primeira quarta de 2020, a gente está de volta. Um abração para todo mundo. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apvida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Duas horas e 2 minutos. Band News FM. Tchau, lindos, beijos. Mas assim. Gente, tchau, beijo. Fique agora com 2-2, 7 horas e 20 minutos, Jornal da Band, com transmissão simultânea aqui no Band News FM. Beijos.